Arquivo Gaúcha. A memória viva do rádio. Davi Coimbra. Conheci o deputado Dexheimer quando era setorista da Assembleia Legislativa em 1990. Assisti com grande ansiedade todas as 42 horas do seu julgamento pelo Pleno do Tribunal de Justiça, como, aliás, todo o Rio Grande assistiu. Depois disso, eu sonhava em escrever o livro que contasse a história dele, do Dexheimer, no caso Daudt. Era uma história fascinante, com tudo que uma boa história tem que ter: sexo, sangue e poder. Como o próprio Dexheimer pretendia fazer isso, desisti do projeto. Mas em uma tarde de 1993, estava lendo a 0 hora do dia na redação do jornal em que eu trabalhava então e deparei com uma notinha onde o Dexheimer informava que não ia escrever mais o livro. Confesso que fui impulsivo, mas também não me arrependo. Na mesma hora, pedi demissão do jornal e liguei para Dexheimer comunicando que estava tomando um ônibus para Erechim, onde ele era prefeito, a fim de escrever o livro. Ele vacilou, ficou meio hesitante, mas eu não. No dia seguinte estava lá. 40 dias depois, entreguei o livro para a editora. O meu livro conta exatamente sobre o que você está ouvindo agora. Os 800 dias de angústia de Dexheimer, desde que ele foi acusado do crime até a sua absolvição por falta de provas. Escrevi com paixão, porque a história é apaixonante. Sangue, sexo, poder. Existe algo mais forte, existe algo mais perigoso a mexer com a alma do ser humano? Sangue, sexo, poder. É o que você está sorvendo agora pelas ondas da Rádio Gaúcha. Finalmente, ele resolveu falar. É José Antônio de Azevedo Neto, amigo e chefe de gabinete do nosso saudoso deputado e jornalista José Antônio Daudt. Pois consentiu hoje, depois de vários contatos de nossa equipe, e finalmente ele concordou, achou que estava na hora, afinal decorrem 27 dias do crime, e já está aqui no nosso estúdio. E ao lado dele está também um outro grande amigo de Daudt, João Renato Tim. Pela relevância da sua presença aqui, nos permite fazer algumas perguntas a seu respeito, José Antônio de Azevedo Neto. Conhecia o Daudt há quanto tempo? Conheci o Daudt há mais ou menos 15, 16 anos. Há quanto tempo estava trabalhando mais próximo dele? Olha, eu sempre estive junto ao Daudt, né? O Daudt era meu melhor amigo, por isso que eu estou aqui hoje. Era o seu melhor amigo? Meu melhor amigo era o Daudt. Por que resolveu falar agora, José Antônio de Azevedo Neto, depois de 27 dias sem querer dar entrevista? Olha, eu estava muito abalado com a morte do Daudt. Realmente foi por isso que não falei. Não falei, não estava falando, não estou falando. Hoje é que eu acedi a falar. Uma homenagem ao Daudt. Eu acho que está na hora da sociedade avaliar o que ela perdeu com a morte do Daudt. Por isso que eu resolvi falar. Então o que você queria dizer? Pode dizer. Eu gostaria de dizer isso, exatamente, que o Daudt era um grande político, todo mundo sabe disso. O Daudt foi um grande jornalista. Vocês que são jornalistas sabem disso. Era um grande amigo, era um excelente jornalista. Ele estava despontando na política. Provavelmente seria presidente da Assembleia, quem sabe governador do estado. E estava despontando na política, inclusive em âmbito nacional, que nenhum deputado nosso conseguiu. E mataram o Daudt no melhor momento da vida dele. Para você sabe que a polícia está embaraçada com o nome da pessoa. Você ajudou nesse sentido também? Não, eu nunca citei nome, Velozinho. Nunca citei nome. Eu levei fatos à polícia. Quem vai avaliar essas coisas que eu levei para a polícia é a própria polícia. Doutor João Renato Tim, advogado que faz o inventário do Daudt. Quem são os herdeiros? A mãe. Só a mãe? Só a mãe. Não está incluído o descendente, o filho? Não tem descendente. Não tem descendente. Está confirmado que o Tony não era filho? Não. Foi a própria mãe do Daudt que escolheu você como advogado? Eu já vim atuando em alguns assuntos da família já há bastante tempo, sou conhecido deles. Como o Daudt também era bastante conhecido da minha família. O que você fazia junto ao Daudt, José Antônio de Azevedo Neto? Qual era a sua função? Olha, eu dava uma colaboração com o Daudt no gabinete. Eu praticamente coordenava o gabinete, tomava conta tipo, os problemas cotidianos do gabinete. A dona Vera Dexheimer visitava muito seguidamente o Daudt no seu gabinete? Olha, a Vera era nossa amiga, né? É a nossa amiga, a Vera, amiga do Daudt. Minha amiga, amiga do pessoal do gabinete. Mas era diária a visita dela? Era praticamente diária. A visita da Vera era diária.
Você notava uma relação de amor entre Daut e Vera Dexheimer? Olha, os dois se davam muito bem. Mas era uma coisa assim acima, a mais do que uma pura amizade? Olha, até pode ser que seja, não sei te dizendo, elas isso é uma coisa tão pessoal, né? Se havia entre o Daut e a Vera, os dois eu acho que sabiam, né? E diga uma coisa, Zé Antônio, e o fato do gabinete do deputado Dexheimer ser à frente do deputado Daut e a sua ex-esposa estar ali com essa amizade um pouco acima de pura amizade, não constrangia o deputado Dexheimer por sua observação? Eu acredito que não, porque o Antônio estava sempre ali no gabinete também. Não era só a Vera que ia lá. E o Antônio era muito amigo do Daut também, né? Qual era o relacionamento ultimamente entre Dexheimer e Daut? Eles estavam se dando bem até o último momento? Acredito que sim, porque inclusive eles foram jantar quarta de noite, né? O doutor Tim foi jantar com o deputado. Quarta de noite, aí teve quinta de noite, sexta de noite e sábado de noite. 3 dias antes da morte. Como é que foi esse jantar, Tim? Foi ameno. Quem estava no jantar? O Dexheimer e o Zé Antônio e eu. Só os 3? Só os 3. Você notava que havia algum estremecimento de relações entre os dois? Bem, eu quero dizer que ambos são pessoas muito inteligentes, quer dizer, o Daut era uma pessoa muito inteligente. Evidentemente, se havia algum problema da ordem que a empresa esteja levantando, ele não apareceria tão aparente. Escute, Tim, e nesta noite deste jantar, qual era mesmo o restaurante? Era a churrascaria Zequinha, não? Não, é em frente ao restaurante Barranco, Família Cicério, uma coisa assim. Perfeito. Escuta, como é que a Vera descobriu que o Dexheimer estava ali para telefonar a ele? Me parece que não foi tão fácil. Porque estavam separados. Pelo que eu ouvi falar, entre eles ela teria descoberto que ele estava jantando com o Daut através do restaurante Barranco. Teria ligado para lá e do Barranco, mais ou menos assim. Sim. Tim, o Daut falou a você em determinado momento que ele andava sendo seguido por alguém? Falou. Uma semana anterior e na própria semana ele falou. Na própria semana do crime? Como é que foi que ele disse? Exatamente isso, que tinha a impressão que estava sendo seguido por alguém. O Daut teria dito a você, Tim, inclusive, qual era o automóvel que andava seguindo? Disse. Que carro era? Um Monza. Então, uma semana antes do crime, ele disse a você que andava sendo seguido por um Monza? Não, naquela semana. Naquela semana? Depois que nós jantamos. Em momento algum você incriminou o deputado Dexheimer, levantou suspeição no inquérito policial sobre o Dexheimer? Mas de maneira alguma. Em momento algum você mencionou? Em momento algum. Eu levei fatos à polícia. Tá bom, eu acho que o Ranzolin está chegando aqui também, são 3:02. Nós tínhamos uma série de perguntas, eu acho que algumas foram formuladas. O Ranzolin tem alguma pergunta a fazer? Estou ouvindo com toda a atenção, mas eu acho que você fez todas as perguntas e... Você era um homem de confiança do Daut. Meu melhor amigo. Você tinha a chave do cofre dele no gabinete na semana? Não, a chave do cofre estava com, se eu não me engano, estava com o Roque, irmão dele. E você tinha conhecimento de que havia joias da ex-esposa do deputado Dexheimer dentro desse cofre? Olha, me parece que havia joias, não sei de quem que eram as joias. Você estava no gabinete quando houve o desaparecimento da bolsa da dona Vera, onde havia uma carta dentro da bolsa? Não, a Vera, essa bolsa, a Vera me falou que foi furtada no gabinete dela, né? Dela. Quando é que houve esse furto? Olha, eu não me lembro se foi na semana do crime ou na semana anterior ao crime. Quer dizer, ela referiu para você antes do Daut morrer que tinha sido roubada a bolsa? Isso, ela referiu para mim e pro Daut. Sim, você sabia que o que continha dentro da bolsa? Que tinha uma carta? Ela comentou, parece que haveria uma carta. A quem era dirigida essa carta? O Daut sabia? Não, a imprensa disse que a carta se referia ao deputado Ozônio, que a relação deveria ser o Daut, né? Subo à tribuna nem para a defesa, nem para a acusação, mas para prestar contas à sociedade do meu Estado, perplexa com os acontecimentos dos últimos dias. A ninguém é lícito ignorar terem envolvido meu nome com o fato doloroso, porque não sei responder. É a origem e as razões do mesmo. Declaro oficialmente perante meus colegas, meus eleitores, a sociedade de meu Estado que nada, absolutamente nada, tem a ver com o que aconteceu. Já é de conhecimento público a impossibilidade material de ter cometido qualquer delito a mim insinuado, maculando minha vida privada, invadindo meu comportamento familiar, rompendo a privacidade de meus filhos menores, interrompendo o sossego de meus pais idosos, numa rotina que se tornou pesadelo. Estamos transmitindo diretamente da coordenadoria do PMDB, na Assembleia Legislativa, a entrevista coletiva do deputado Antônio Dexheimer. Quais são as 4 pessoas que o senhor disse que estão apontando o senhor como suspeito?
seria o Dr. Azevedo, seria o senhor Renato Pereira, seria o advogado Tim e seria o Miranda. Essas 4 pessoas, o senhor acha que possivelmente elas estariam envolvidas em alguma coisa nesse caso? Quem tem condições de responder isso é a polícia, seguramente deve estar investigando isso. O senhor tem alguma suspeita, alguma coisa? Né? O senhor deve ter informação que o senhor até talvez não queira revelar, sei lá. Quais seriam os interesses para incriminá-lo? O que estariam tentando cobrir? Exatamente. Acobertar, quer dizer, o que o senhor tem de concreto? O que o senhor imagina? É de conhecimento público, e não vou ser eu agora, e inclusive não coloquei no meu depoimento isso, até por respeito a uma pessoa humana que aqui não está, o seu envolvimento com homossexuais. Quem não conhece aqui na cidade, quem não conhece aqui em Porto Alegre, grande parte dos homossexuais. Quem não conhece aqueles que são ativos e quem não conhece aqueles que são enrustidos. Eu acho que se buscar por esse terreno, e tem pessoas importantes aí com esse comportamento, seguramente esse caso será elucidado com mais facilidade, com mais rapidez. Dona Regina, quais são as notícias? Pois não, Rasolinho, olha, ele está saindo agora da delegacia de homicídios, o delegado Benhur Marchiori, no Opala da polícia AS 6304, e nós estamos seguindo o delegado Benhur para ver aonde ele se dirige. Ele diz que vai entregar o inquérito à justiça. Ele está correndo bastante, o Ranzolin, e olha para trás para ver se não está sendo seguido. Ele vai se dirigindo, pelo que a gente pode perceber, ao Tribunal de Justiça. Estamos agora na Praça da Matriz, em frente à Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, onde está o delegado Benhur Marchiori, para entregar à Justiça o inquérito policial sobre o assassinato do jornalista e deputado José Antônio Dauti. Ok, Rasolim, eu estou passando por aqui já a caminho do 3º andar e encontrando aqui com muito prazer o delegado Wilson Miller Rodrigues. Trabalhando até essa hora da noite, delegado? Não, mas é nosso horário ainda de trabalho. Nós estamos aqui na delegacia de Tocos com vários policiais que estão chegando para o seu turno de trabalho e de investigação. É nosso horário, sempre foi esse. E aí, aliviado com a entrega do inquérito ou desejava um pouco mais de tempo, né? A minha posição, mas é pública e conhecida e reconhecida. Eu tenho a compreensão de que esse prazo absolutamente não existe. E eu tenho a impressão que muitas diligências deveriam ser feitas. A posição do delegado Benhur há de ser respeitada, é a convicção de uma autoridade policial que preside o inquérito e que coincide com a opinião do doutor-chefe de polícia e que colide com a minha. Eu quero saber uma coisa. Pois não. Aí na polícia, hierarquicamente, na condição de delegado de investigações... Sim. Diretor. Sim, Diretor de investigações. Sim. O amigo não está hierarquicamente numa linha acima do delegado de homicídios? Sim. Você me tirou a pergunta, era essa a pergunta que realmente se está acima e não está de acordo, por que não avocou a si a prorrogação desse prazo e não assumiu essa responsabilidade? Porque a posição, o entendimento do chefe de polícia coincide com o entendimento do Dr. Marchiori, né? Portanto, tem uma autoridade acima de mim que entende também que o prazo era este. E o meu entendimento é público, eu discordo desse entendimento. O indiciamento, a meu juízo, é pelo menos precipitado. Rádio Gaúcha voltando a falar da Assembleia Legislativa, no momento que está chegando aqui o deputado Antônio Dexheimer, acompanhado do seu advogado Oswaldo Linha Pires. Eu acho que é um inquérito cheio de falhas, cheio de enganos, cheio de distorções. Interessa a quem transformarmos isso numa coisa insolúvel. Eu quero saber quem foi o responsável pelo assassinato do deputado José Antônio Dauti. E tenho a convicção de que eu não fui. Deputado, o senhor pode nos descrever o seu itinerário na noite do sábado, 4 de junho? Eu saí para comprar cigarro a partir das 9 horas, comprei o cigarro no Posto Figueroa, desci a rua que passa na frente do IPA, subi a Ramiro Marques Barcelos, fui pela Independência, desci a Borges de Medeiros, peguei a Avenida Ipiranga, contornei logo após a PUC, entrando pela Carlos Gomes e por ali, uma quadra antes da Nilo Peçanha, onde tem um terreno, já referi no meu depoimento, ali passei uns instantes,
e subi para minha casa subindo o Morro do Ita. E o senhor disse que não tinha nada a ver com essa arma estava em Erechim. Meu pai foi a Erechim com um objetivo específico, aliás com dois. Eu vou falar, vou levar mais adiante. Foi levar uma cachorra perdigueira, isso os jornais já publicaram. Foi regularizar a sua situação ante a Previdência Social, porque é um homem que lá viveu 50 anos e onde lá tem a maioria dos seus negócios. Junto com a cachorra foi a arma. Não tinha absolutamente arma nenhuma. Existiam na minha casa, aqui do meu pai, 2 armas. Existia na casa do meu filho uma arma. E existiam 3 armas em Erechim, que a polícia foi lá e recolheu as 3 armas. O que eu afirmo categoricamente aqui é que há mais de 2 anos eu não utilizo as minhas armas de caça. Eu pessoalmente não utilizo. Vai começar a coletiva do promotor Daltro de Aguiar Chaves. O assédio que Vera fazia a Daut era do conhecimento de todas as pessoas do círculo de relação deles. Há testemunhas que dizem que era do conhecimento de toda a Assembleia Legislativa. Segundo Daut contou seus amigos, Vera invadia o apartamento dele. Vera levava para o apartamento de Daut objetos de adornos que ela trazia do apartamento onde morara com o denunciado. As joias de Vera foram apreendidas no cofre de Daut na Assembleia Legislativa. E finalmente Vera admite que estava apaixonada por Daut. Por outro lado, o denunciado não aceitava a separação e procurava Vera. Em uma ocasião, quando jantavam, Azevedo Neto, sua esposa, Daut e Vera, num restaurante, chegou Antônio Dexheimer, o denunciado. Antônio tentou pegar a mão de Vera e foi por ela repelido. Daut demonstrou em várias oportunidades o temor que sentia em razão do assédio de Vera. Vera declara que o denunciado, que Antônio Carlos Dexheimer, por ocasião do casamento, demonstrou o gênio explosivo. Senhores, esta é a conclusão que certamente levaram o denunciado a praticar o crime. Prosseguindo, no dia do crime, o denunciado ligou no início da noite, ou final da tarde, para Azevedo Neto, perguntando qual o programa para aquela noite e onde se encontrava Daut. Depois ligou para Daut, o qual convidou-o para ir jantar juntamente com Elizabeth Corbetta, uma amiga comum. O denunciado recusou conforme entrevista que deu no dia seguinte, pela manhã para o dia seguinte, por uma emissora local, renunciou porque a noite era fria e ele pretendia ficar em casa. No dia do crime, ele ligou para Vera, falou com ela e um filho. Este filho pediu que ele ligasse mais tarde. No entanto, para o filho ele disse que não podia ligar, pois pretendia sair. Senhores, a família Dexheimer tem um casal de caseiros há aproximadamente 24 anos. A mulher do caseiro disse que seu marido, após o crime, declarou o seguinte: e me desculpe, já matamos um veado e podemos matar outro. O caseiro confirma que declarou isso, mas sem pretensão nenhuma. Assim, senhores, o caseiro demonstrou evidente animosidade contra Daut e falou na primeira pessoa do plural, nós. Das armas apreendidas, senhores, pelo menos uma, Rossi, calibre 12, nos exames químicos realizados, nos canos apontados, direito e esquerdo, houve a constatação de 2 disparos recentes. E há nessas armas vestígios de graxa, que também demonstra a limpeza recente das armas. Diante disso, eu ofereci denúncia contra o denunciado nos seguintes termos. O promotor de justiça, que esta subscreve, com base no incluso inquérito policial, denuncia Antônio Carlos Dexheimer Pereira da Silva pela prática do seguinte fato delituoso. Na noite de 4 de junho de 1988, tripulando seu automóvel, o denunciado dirigiu-se para a rua Quintino Bocaiúva, nessa cidade, estacionando-o na frente do prédio 376, aguardando a chegada do deputado estadual José Antônio Lopes Daut, com o firme propósito de matá-lo. Para tanto, armou-se com uma espingarda de caça. Entre 22 horas e 22 horas e 30 minutos, desferiu tiros de espingarda contra José Antônio Lopes Daut, causa do evento morte. Razão pela qual requer que, registrada e autuada a presente denúncia, seja instaurado o competente processo crime com situação do denunciado,
Porto Alegre, 14 de julho de 1988. Doutor Liapim, me permite uma parte, enquanto que o Ranzolin localiza o depoimento do Luiz Inácio. No júri, o senhor com o Dr. Weiman terão 5 horas de trabalho. Queria, com a sua licença, porque nós nos sentimos aqui honrados pelo senhor ter consentido em vir aqui, mas não podemos fugir às questões fundamentais. Então, eu acho fundamental, doutor Liapim, nós discutirmos o álibi. Quando ele depois, no dia 15, ele deu o roteiro que fez. Eu não sou escravo do tabagismo, mas sempre li e ouvi dizer que uma pessoa que fuma não fica sem cigarro. Então o que foi que fez? Saiu para comprar cigarro. Saiu, ligou o aquecimento do carro, foi ao posto Figueroa e o homem que o atendeu não disse que ele não esteve. Diz que não reconheceu, que não tinha muita gente, muito movimento, ele não pode precisar, porque ele não é bom fisionomista. Dali, já que ele tinha saído, ele resolveu andar. Porque é muito fácil dizer que as pessoas que estão suspeitas, que não têm preocupações, que não podem, que não devem sair a pensar em fazer uma espécie de concatenação. Pensar no que está ocorrendo na sua vida. Foi o que ele fez. Ele saiu, mas ele parou num terreno. Ele recebeu a notícia de que estavam construindo, tinham dito para ele que estavam construindo sobre o terreno dele. Já que ele andava naquela noite, ele era caminho de volta. E para olhar se tem ou não uma construção sobre o terreno, não precisa descer do automóvel. Basta passar como ele passou. E chegou em casa, é aquela hora que as testemunhas preferem. Já que não houve o contato com o deputado Dexaimer para um depoimento na segunda-feira, existe pelo menos uma entrevista de mais de 1 hora à Rádio Gaúcha. E quando ele falou ali sobre o seu álibi, e disse que o álibi, Mostra onde está isso. Não está nos autos. Isso está, a gravação foi solicitada pela polícia e faz parte, é documento, faz parte. Tem aqui a requisição, isso a qualquer momento pode se ver, tem o ofício aqui da solicitação à Rádio Gaúcha e a gravação está na polícia. Muito bem. Ele declarou que apenas saiu, pegou o carro para comprar cigarros. Ora, 10 dias depois, no depoimento para a polícia, o apenas sair para comprar cigarros era um passeio de 1h15 e a visita é um terreno. Por que ele não disse naquele momento, onde ele estava prestando contas à opinião pública? Não, ele não estava prestando contas. Ele estava apresentando o álibi. Quando ele precisou dar conta, é uma contradição. Aí não é contradição. Não é contradição. Seria quando muito uma omissão. Mas contradição jamais. A respeito da arma ser usada, Rafael, filho do réu, que esse está aí, ele depõe a folha 305 e diz que é ele quem cuida das armas e do material de caça. E das espingardas que estavam lá. E ele declara que atirou com a arma na Páscoa, quando esteve lá no clube de caça. A propósito da ida do pai, o pai de Dexaimer foi efetivamente com um irmão, com um filho que dirigia o carro, levaram uma cachorra que eles ganharam. Não levou arma, coisa nenhuma, as armas foram apreendidas lá. E a munição estava lá. E os chumbos encontrados no corpo de Dalto não coincidem com a munição que lá estava. Mas vejamos o que diz a testemunha, o garoto aquele que estava junto, que estava na rua quando chegou o carro. Ele diz assim, o garoto aquele, o Alex, que o dono do carro era um homem barbudo que tinha na cabeça um boné preto com uma bolinha preta na parte de cima. A calça era branca e uma jaqueta de couro preta. Mas antes ele esclarece. Aproximadamente às 21h30, o informante estava na frente do Vanderbar quando estacionou um Monza metálico novo, bem na esquina da Quintino, que fez que o informante atravessasse a rua a fim de ver se o dono do carro queria que ele, Alex, cuidasse do veículo. É um guardador de automóvel. É um garoto que só faz isso à noite. Conhece todas as marcas de automóvel, conhece toda a tonalidade de carro e declara, era um Monza cinza prateado novo. Novo! Não era, consequentemente, o cinza escuro, que de noite é preto, quase preto, de Dexaimer. Mas esta é a prova testemunhal. Não podemos sair daí. O certo é que o Dexaimer podia andar onde quisesse. Agora partam daí e cheguem à conclusão que quiserem. O resto daí é suposição, é hipótese que não leva a prova nenhuma. Produção e edição, Rafael Lindemann. Participação especial, Davi Coimbra. Narração, Domingos Martins. Colaboração, Luciano Potter. Arquivo, Vicente Nolasco. Digitalização, Rogério Barbosa. Supervisão, Luciano Costa. Coordenação, Daniel Escola.
Gerência de Jornalismo Ciro Silveira Martins Filho. Rádio Gaúcha, setembro de 2015.